Som. Muito bem a todos vocês, feliz sábado. Muito bom ver vocês aqui, estarmos reunidos como a igreja, o corpo de Cristo. E eu espero que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos vocês nesta manhã. Antes da nossa mensagem, me pediram para dar a vocês um recado. Amanhã, culto de domingo à noite, será um culto online pelo Zoom. E amanhã haverá nesse culto um testemunho muito especial da irmã Márcia Vita. A irmã Márcia Vita teve seu filho assassinado e ela vai contar o testemunho de como foi o processo de perdão do assassino de seu filho, ok? Então, creio que será um momento bem especial, bem importante. O culto será às 7h30, culto online através do Zoom. Creio que todos vocês têm acesso aí a esse culto, ok? Muito bem. Dias atrás, meu primo, pastor em São Paulo, me procurou, falou: Lucas, você pode pregar para mim um dia? Posso. Fizemos a pregação online e o tema me deixou intrigado. Ele falou assim: a gente está fazendo uma série sobre sinais do fim. Você pode falar sobre isso? Aí eu pensei comigo, mas sinais, precisamos de mais sinais ainda, né? E aí eu falei, eu posso pregar para você. Eu fiz a pregação e hoje eu vou trazer um pouco do que eu falei para eles nessa ocasião. A verdade é que se você for parar para pensar, está havendo um renovado interesse por assuntos de ordem escatológica. Então a gente vai para a rede social, a gente vai para a internet, e o que a gente mais tem acessado são sermões que falam sobre o fim do mundo, sobre as profecias do fim, sobre os sinais do fim, e toda essa temática escatológica está na nossa raiz, é parte do DNA adventista. Mas, se a gente for parar para pensar, esses períodos eles são, digamos, compostos de altos e baixos. Então, eu entendo que esse renovado interesse pelo aspecto profético, escatológico, ele está intimamente ligado ao tempo que estamos vivendo, o tempo de pandemia, onde nossas vidas mudaram completamente, onde vivemos um período de profunda ansiedade, angústia, depressão. Um dia alguém perguntou assim, Lucas, você tem medo desse vírus? Eu falei, claro que eu tenho, né? Mas o medo do vírus não quer dizer que outra coisa a não ser que você vai se cuidar. Você cuida de você cuida do próximo, né? Você toma a vacina. Essa semana eu tomei a segunda dose da vacina, confesso que eu fiquei profundamente aliviado e confesso também que eu fico assim reflexivo de ver cristãos que são anti-vacina, né? Deus deu inteligência ao ser humano, a graça comum é dada por Deus a todos os seres humanos e a vacina é justamente hoje o jeito que a gente tem de voltar nossa vida a uma certa normalidade. Então, não sei você, mas esse negócio de usar máscara para mim é algo muito chato. Me lembro no passado, quando a gente voltou para os cultos presenciais, um dia que eu preguei de máscara. É uma experiência simplesmente terrível, né? Então, hoje a nossa saída é justamente essa ampla vacinação para a gente poder, então, voltar a uma vida relativamente normal. E eu espero muito por isso. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu diria é que muitas vezes nós interpretamos errados as informações corretas, ok? Interpretamos errado as informações corretas. Muito se fala sobre fim do mundo, e esse é um termo que eu nem gosto de usar, porque fim do mundo me dá uma noção tanto negativa aos acontecimentos futuros. Inclusive, quando vamos para o Apocalipse 21, verso 5, lá diz assim, eis que faço novas todas as coisas, né? Ou seja, o que alguns chamam de fim do mundo, a gente pode chamar de novo começo, porque o que João vê na profecia é justamente um novo céu e uma nova terra, ou seja, não é necessariamente o fim, mas é um novo começo. E aí, muitas pessoas estão se interessando sobre isso, fazendo estudos, interpretações, conexões proféticas, escatológicas. Muitas pessoas vão para o YouTube, acessam notícias de internet, jornais e assim por diante. Mas eu, de antemão, também
enfatizo para todos vocês, para todos nós, que o melhor lugar para a gente entender o futuro, para a gente pensar sobre a volta de Jesus, para a gente ressignificar a volta de Jesus em nossos dias, não é nenhum outro lugar senão o Evangelho. O Evangelho dá para a gente todas as informações que a gente precisa para tratar sobre a volta de Jesus. Então não é o YouTube, não é o Twitter, não é o jornal, é o Evangelho. E qual é a questão? É do ser humano o interesse pelo futuro. É do ser humano querer saber o que acontecerá no dia de amanhã, porque isso traz mais tranquilidade, isso traz mais esperança. Ou seja, não é apenas algo restrito ao cristianismo ou ao adventismo, mas é do ser humano esse interesse para saber sobre o futuro. E como eu disse, o melhor lugar para a gente poder entender a volta de Jesus, ou os sinais, ou as profecias que apontam para a volta de Jesus é o Evangelho. E eu tenho falado um pouco sobre isso com vocês, sobre o que é o Evangelho, ou o que é a vida em Jesus. E sabe, eu entendo a minha melhor visão, a minha melhor tradução do Evangelho, para a minha experiência pessoal, é o entendimento do Evangelho como uma caminhada. A gente caminha diariamente com Jesus. E nessa caminhada, como foi com os discípulos em Emaús, a gente está caminhando com Jesus e por essa convivência com Jesus, nós aprendemos de Jesus, nós somos transformados para vivermos como Jesus, nós aprendemos e também nós desaprendemos. Há um processo de desconstrução, justamente para que possa haver o processo de construção do caráter de Cristo em nós. Ou seja, nessa caminhada diária, a gente aprende, a gente desaprende, para a gente poder reaprender. E nessa caminhada diária, Jesus ele vai então imprimindo em nós a sua vida, imprimindo em nós o seu caráter. E ser cristão, nada mais é do que ser como Cristo, do que reproduzir no mundo Cristo. Interessante. Quando nós pensamos nos sinais do fim, isso traz para a gente esperança ou angústia? Quando as coisas estão bem em nossa vida, quando não temos pandemia, quando a parte financeira está legal, quando tudo em casa está perfeitamente bem, existe algum risco da gente pensar um pouco menos na volta de Jesus? E eu, antes da pandemia, eu havia notado isso. Antes da pandemia, eu havia notado que poucos dos nossos sermões estavam falando sobre a volta de Cristo. Aí vem a pandemia, e como um passe de mágica, todo mundo começa a falar do fim do mundo. Quer ver, então? Se o Papa lá do Vaticano solta em alguma das suas falas a palavra domingo, aí vem o reavivamento, aí o povo se une, se consagra. A volta de Cristo é esperança ou é angústia? As profecias estão se cumprindo? Essa é uma pergunta retórica, porque a resposta nós já sabemos. Interessante que, se a gente olhar para Jesus, para a sua morte, para o Calvário, nós já descobriremos que a morte de Jesus é cumprimento profético. João 19:31, Cristo diz, está consumado, tetelestai. As profecias que apontavam para Jesus, sua vida e morte, se cumprem plenamente. E aqui é um fator interessante. A igreja adventista dos tempos de Jesus, os judeus, homens que detinham todo o conhecimento da timeline profética para o advento do Messias, a palavra de Deus diz para a gente que o Messias veio para os que eram seus, e os seus? Será que isso não traz para a gente algum ensinamento? Vamos à Bíblia. Mateus 24, como a gente conhece esse capítulo, né? Mateus 24, os versos 42 a 44, e depois Mateus 25, verso 1 em diante.
Abra sua Bíblia. Mateus 24, versos 42 ao 44 e depois 25 a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Vamos ao texto. Atenção ao texto, atenção ao que a gente vai falar daqui para frente, porque quando a gente comunica, né, a gente é responsável também por aquilo que o outro entende. Então eu quero ter todo o cuidado aqui para você entender exatamente o que eu vou estar agora te falando. Mateus 24, verso 42, diz assim a minha versão. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso aqui já deveria mudar toda a nossa teologia sobre o fim. Capítulo 25 agora. Nós temos aqui uma parábola bem interessante, e como nós já ouvimos pregações, né, sobre a parábola das 10 virgens. Verso 1 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. Atenção ao verso 5. Verso 5 diz o quê? O noivo demorou-se a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6. À meia-noite. Meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Verso 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Jesus voltará. Amém por isso? Jesus voltará. Essa afirmação crucial é a razão de o nome da nossa denominação se chamar Adventista. Nós somos adventistas, esse é o nosso nome, essa é nossa pregação, essa é nossa origem, essa é nossa esperança. Nós acreditamos na breve volta de Jesus. Eu, Lucas, e o Omar orou por mim e pela minha família, obrigado, Omar, pela sua oração. Sou adventista de 3ª geração. Minha mãe já nasceu adventista, meus avós, por parte de mãe, já eram adventistas, aceitaram a Cristo. E meu avô já faleceu há 25 anos, na esperança do advento. Minha mãe já faleceu há cerca de pouco mais de 4 anos, na esperança do advento. E Cristo ainda não voltou. E na minha experiência adventista, me lembro muito bem, quando eu tinha cerca de 14, 15 anos de idade, foi um período de extremo crescimento espiritual para mim, onde eu tive decisões cruciais que moldariam toda a minha vida até hoje. Anos de 98, 99, me lembro que naquele período se falava muito sobre o bug do milênio. Havia um certo medo de os computadores de todo mundo não mais funcionarem. Havia toda uma teoria que envolvia Israel, que envolvia o Papa iria para Israel, haveria o jubileu, o Papa passaria por uns portais em Jerusalém, e já havia toda uma interpretação montada naquele período. Me lembro que isso me impressionou de tal maneira, que um dia cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu quero ser pastor também.
mas eu acho que eu nem vou para a faculdade. Ele falou, mas por que, Lucas? Eu falei, porque Jesus está voltando, não adianta mais, eu vou ficar por aqui mesmo, ele já está voltando. Ele falou, calma, relaxa, toca a tua vida, faça seus estudos, vá para a faculdade, você vai se preparar para a volta de Jesus, isso é uma coisa, mas você vai continuar vivendo a sua vida, isso é outra coisa. E já se faz aí desse período 23 anos, me lembro, Júlia estava no IAP, 2001, 11 de setembro, essa data que mudaria também o mundo na sua época. Chego da faculdade, do ensino médio, né, das aulas, entro no internato residencial masculino e jovens na televisão, uma terça-feira, meio-dia, achei estranho, fui ver, então eu vi as torres gêmeas caindo, aquela imagem terrível, assustadora. Me lembro que a primeira coisa que eu fiz ao ver aquela cena foi correr para o meu quarto, me trancar e orar. Pedir perdão por meus pecados, porque eu tinha certeza que Jesus ali estaria voltando. E agora, esse ano, completamos 20 anos desse episódio triste e fatídico. Te pergunto, pense comigo, só para ter certeza. Jesus vai voltar? Sim ou não? Quando Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Agora a terceira pergunta, ela é crucial. O que precisa haver para Jesus voltar? Pode Jesus voltar hoje? Pode Jesus voltar amanhã? Tem adventista que diz que não. Porque ele leva a timeline escatológica ainda mais a sério e diz, não, tem que haver isso. Aí vem as 7 trombetas, essa sacudidura, tudo isso aqui está na nossa interpretação, é da nossa pregação. Mas muitas vezes a gente se apega tanto a isso, e a gente olha tanto para os sinais, que nos esquecemos do que diz o Evangelho. E o Evangelho me diz que ele virá como ladrão. E aí Cristo diz, em Mateus 24, 43, entendam isso. Se o dono da casa soubesse o horário que o ladrão viria, o que ele faria? Alguém fica atrás da porta esperando o ladrão? Assim que funciona? Os sinais estão se cumprindo? Interessante que pouco se fala da interpretação primeira de Mateus 24 e Lucas 21 para o tempo de Cristo. Pouco se fala sobre a reação da igreja de Jesus a ouvir essa pregação de Jesus, porque quando eles ouvem isso de Cristo, quando eles veem Jerusalém destruída, o povo perseguido, disperso pelo mundo, eles entendem. E eles então tinham para si a urgência da volta de Cristo para seus dias. Aí Cristo vem e diz, olha, vigiem, orem. Por que devemos vigiar? Por que devemos orar? O convite de Jesus para vigiarmos e para orarmos, ele é importantíssimo no contexto do fim. Porque o convite de Jesus para vigiarmos e para orarmos está nos convidando a não olhar apenas para fora, a não olharmos apenas para os sinais do fim, a não olharmos apenas para a nossa timeline profética, para o nosso sequenciamento, para o nosso encadeamento de acontecimentos que precisam acontecer. Infelizmente, se percebe ainda em nosso meio o espírito de Miller. Queremos ver sinais, queremos perceber conspirações e decretos e perseguições. Mas quando Cristo diz, vigiem, orem, Cristo está convidando a gente para olhar para dentro, para olhar para o coração. O convite de Cristo não é apenas para olhar para fora, porque se a gente for olhar para sinais, eles se cumprem a cada dia em nosso rosto, em nossa face, diante de nós. Mas o convite é,
Olhe para você. Você precisa vigiar, você precisa orar. Porque muitas vezes, se a sua fé é movida pelos sinais, quando os sinais passam, quando a pandemia passa, quando o uso de máscaras obrigatório passa, há um risco do seu reavivamento também passar. Isso que é usar a informação certa do jeito errado. Uma fé movida por sinais. Uma fé movida pela crise. Uma fé movida pela escatologia. E juntamente com isso, a gente já falou sobre isso outras vezes, o evangelho do medo. Gente que tem medo da perdição. Gente que tem medo do inferno. Gente que tem medo de Jesus voltar e eu estar perdido. Isso aqui não é o evangelho, a gente já sabe disso. Porque o amor expulsa o medo. No evangelho de Jesus Cristo, o Jesus do Calvário, não existe medo. Não existe apreensão. Na hora que vocês menos esperam. Nós falamos sobre perseguição. Nós falamos sobre sacudidura. Nós falamos que um dia nossa vida poderá ser exigida. Teremos que deixar nossas casas, teremos que abandonar os prédios, os templos, teremos que fugir, porque nossa fé será provada. O problema é, isso muitas vezes é razão, é motivo pelo qual o reavivamento não acontece em nossos dias, porque nós pensamos apenas no futuro. Só que nós nos esquecemos que, se não estivermos prontos para dar nossa vida por Jesus, pela causa de Jesus, hoje, aqui e agora, nós não estaremos prontos também no futuro. Outro dia eu pregava aqui sobre Hebreus, capítulo 3. Hoje é o dia da nossa salvação. Ou seja, a volta de Cristo, ela molda a minha vida como um todo. Aqui, agora. Com sinais ou sem sinais. Os sinais estão aí diante de nós sempre. O problema é que uma fé movida pelos sinais tende a durar apenas enquanto durarem os sinais. Qual que é o meu entendimento sobre a volta de Cristo? Me permita tentar fazer você entender. Lembra que eu disse que o evangelho é o quê? É o quê? Caminhada, dia a dia, você e Jesus. Você aprende, você vive, se relaciona com Jesus, aí você aprende a se relacionar com o próximo, a amar o próximo, você aprende a pensar menos em você e mais no próximo. Sabe aquela ideia? Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e Cristo veio para servir e não para ser servido. Ou seja, olha só, agora vamos conectar com o fim. Quando a gente caminha com Jesus, o fruto dessa caminhada é que a gente começa a viver e pensar cada vez menos em nós e mais no outro. Em outras palavras, para quem caminha com Jesus, todos os dias são o dia da volta de Jesus. E isso para mim muda radicalmente todo o nosso entendimento sobre o fim, ou sobre a escatologia. E para corroborar com essa ideia, Paulo fala, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, Paulo fala assim: o dia do Senhor virá como ladrão. E aí Cristo vem e conta uma parábola. 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. O texto, verso 5 diz, o noivo demorou. O que aconteceu com as 10? O noivo demora e as 10 dormem. O noivo chega que horas para a festa, para as bodas? Que horas que ele chega? Se o culto demora 10 minutos a mais, alguns já estão querendo vazar. Imagina, o noivo vem à meia-noite. Hora que ninguém está esperando, meia-noite. Não faz nenhum sentido. E o noivo encontra as 10 dormindo. E qual foi a diferença para 5 prudentes? Qual foi? Quando o noivo vem, elas disseram, eu estou aqui.
Estamos juntos, é agora. Elas estavam aqui com o alarme tocou no iPhone delas, ó, pum, veio, a nuvem surgiu. O que acontece com as prudentes? Elas também estavam dormindo. O noivo as pegou de surpresa. O que fez a diferença na vida delas? O óleo. O óleo de uma vida com Jesus. Elas vigiaram, elas oraram, elas olharam para si mesmas, para sua maldade e obtiveram esse óleo. Eu vou te ler alguns textos de Ellen White, porque eu sei que se o Lucas falar, você pode não concordar e está certo. Agora, se Ellen White falar, meu amigo, aí assunto é encerrado, né? Ellen White diz assim: muitos que se têm chamado adventistas têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo. E repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato, atenção, acorda aqui agora, se conecta. O tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabem o dia e a hora, nem os anjos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Palavras de Cristo. Mateus 24, 36. Ela diz mais: não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Vou repetir aqui. Não devemos saber. Ela diz assim: não devemos saber. O tempo exato para quê? Para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Jesus. Agora vem a pergunta: por que Deus não nos deu esse conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Olha agora. Não devemos estar ansiosos quanto ao tempo. Não devemos saber o tempo. Por quê? Porque não há um reavivamento verdadeiro em nosso meio. Porque não há realmente uma revolução espiritual na igreja de Cristo nos dias atuais. Sabe por quê? Porque a gente continua esperando o Papa. A gente continua esperando o decreto. A gente continua esperando a besta. O nosso reavivamento, infelizmente, está conectado à besta e não ao Espírito Santo. E isso é errado. Isso não é o Evangelho. O nosso reavivamento precisa acontecer hoje, aqui, agora. E agora, eu vou te mostrar a maior prova de que estamos preparados ou não para a volta de Cristo. Inclusive, Lucas 18, 8, palavras duras de Cristo. Cristo diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós somos adventistas, nós acreditamos na volta de Cristo. Mateus 24, 14, nós cremos que é o texto-chave, é o último sinal, né? O evangelho pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o quê? O que me faz ver que a volta de Cristo está próxima para a gente? É justamente o nosso envolvimento com a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. Quando a volta de Cristo se torna algo urgente, como era para a igreja apostólica, como era para a igreja adventista que iniciava no século XIX,
Quando a volta de Cristo se torna urgente, por consequência, a pregação do evangelho para as outras pessoas também se torna urgente. Em outras palavras, o nosso envolvimento missionário, ele é o maior indicativo do nosso compromisso com a volta de Cristo. Ou seja, se a gente está meio abalado com os sinais do fim, e se tudo isso só leva a gente a se preocupar conosco mesmo, está tudo errado, reseta tudo, porque não tem sentido isso. Porque a gente difícil aprender que a gente é luz, que a gente é sal, não daqui, mas do mundo. A igreja não vive, não existe para si, mas para o mundo. Então, eu entendo que nosso envolvimento missionário revela nosso compromisso para com a volta de Cristo. Ame a Deus, ame o próximo. Você vive para Deus, você vive para o próximo. Ou seja, se na minha vida, se no meu dia a dia, eu continuo só pensando em mim, nas minhas coisas, nos meus projetos, nos meus sonhos, eu continuo sem ter foco nenhum na volta de Cristo. E, infelizmente, é possível eu ainda almejar a volta de Cristo apenas por sentimento egoísta. Eu posso almejar a volta de Cristo não por Cristo, não pelo céu, não pelo Evangelho, mas só porque eu não quero ir para o inferno. Esse negócio de fogo para mim não dá, então eu vou aqui, vou me preparar, vou obedecer certinho para poder ir para o céu. Mas foco no próximo, isso aí. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nosso envolvimento missionário, nossa preocupação com a salvação do outro, vai revelar verdadeiramente qual é a importância da volta de Cristo. Enquanto a gente está aqui, crise, pandemia, doença, morte, a gente clama, volta Jesus. Mas quando a gente está com saúde, quando a conta bancária está bem recheada, a gente viaja para Disney e passeia e curte, parece que a gente começa a perder, né? A perder um pouquinho aquele sentimento de urgência. Mas basta chegar a um exame que você não gosta, basta aquela notícia triste que tudo volta. Isso aqui não é o Evangelho. Por isso eu disse há pouco, para quem caminha com Jesus, todos os dias são o dia da volta de Jesus. Ser adventista, e aqui eu vou encerrar, é um estado de espírito. Você vai amanhecer e todo dia você vai entender que aquele é o dia da volta de Cristo. Com sinal, sem sinal, com profecia, sem profecia, porque as profecias estão à nossa frente, já nos foram dadas, os sinais já estão se cumprindo diante de nós. E não são os sinais que mudarão o nosso compromisso com Jesus. Vou repetir, não são os sinais que mudarão o nosso compromisso com Jesus. Ou Jesus transforma a nossa vida como um todo por completo, aqui e agora, com sinal ou sem sinal, ou não tem volta de Jesus para a gente. E eu encerro com as palavras de Ellen White de novo, para a gente poder entender onde a gente tem que vigiar. Lembra que Cristo disse, nós lemos no texto, vigiem, orem. E quando ele conta a parábola das 10 virgens, ele encerra, vigiem, orem. Vigiar contra o quê? Vigiar o quê? Orar sobre o quê? Vou te ler, Ellen White, Caminho a Cristo, página 30. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há nos seus olhos, como aos do homem, graduações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. O juízo do homem é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. O bêbado é desprezado, e disse-lhe que seu pecado o excluirá do céu. O bêbado, o adúltero, o que come carne de porco, o que fuma, e a gente tem um combo aqui, né?
E a gente pensa, esse aqui, coitado, para esse aqui, não tem esperança. Ao passo que o orgulho, egoísmo, cobiça, muitas vezes não são reprovados. Vou voltar aqui, porque aqui Ellen White está combatendo os deuses desse século. Aqui é Ellen White falando de Mamon para a gente. Tá bom? Vou voltar. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e aquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro, como ela cita acima, o bêbado, sente talvez vergonha e miséria, e sua necessidade de graça de Cristo. Lembra do publicano? É publicano. Mas o orgulho não sente necessidade alguma. Repito, o orgulho não sente necessidade alguma, e assim fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que Cristo veio dar. Vigiem e orem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a... Vigiar o quê? Vigiar o seu próprio coração. Vigiar como é que está a tua caminhada. Olhar para dentro de você e pedir, Deus, sonda-me o coração, Deus, sê propício de mim, pecador, vigie e ore, porque se a gente for olhar só para sinal, a timeline está na nossa frente, já se cumpriu. Não voltou ainda, mas já se cumpriu, está se cumprindo. Mas quando Cristo diz vigiem e orem, Ele está nos convidando para olharmos para nós mesmos, sentirmos a nossa necessidade, sentirmos a nossa miséria, sabe? Nossa vaidade, nosso orgulho. Eu sempre digo, e às vezes assusta isso, que é possível ter muito adventista no inferno, que na vida inteira guardou o sábado, usou roupinha de crente, devolveu o dízimo, nunca comeu lagosta, porco. Olha, o cara foi exemplo. Mas se não aprendeu a amar o próximo como a si mesmo, vai para o inferno igual. Portanto, vigiem e orem. Os maiores desafios para o povo do advento não estão lá fora, não estão nos sinais, estão onde? No nosso próprio coração. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E eu oro e espero em Deus que a resposta seja sim. Espero que Ele nos encontre com fé. Quando que Cristo volta? Não sei. Mas se eu amo a Jesus, todo dia é o dia da volta dele. Eu vou viver movido por essa volta. Vou viver para pregar, vou viver para amar. Vai ter sinal? Não vai ter sinal? Que bom, mas isso não é tão importante. O mais importante é que o advento de Cristo precisa mudar a minha vida hoje, aqui, agora, e mudá-la completamente. Que essa bênção esteja na sua vida e também na minha. Amém?